Olá! Por um mundo onde a raça de uma pessoa nunca sirva como referência para dar privilégios e muito menos para impor privações, está começando mais um programa parlatório aqui na TV Pai Eterno. O racismo é uma praga na história da humanidade. Os tempos de hoje, que se orgulham por conquistas inacreditáveis no campo da tecnologia e da ciência, continuam sendo tempos de manifestações dessa praga no mundo inteiro. Há uma estrutura racista disfarçada nas culturas, na economia, na comunicação e até mesmo no discurso da fé. Existem traços claros de racismo que acabaram por levar estruturas das religiões organizadas e das igrejas a confirmarem a presença do racismo quase como que abençoando a sua prática, quando se cala ou não denuncia o discurso e a prática nefasta de considerar a dignidade humana de forma condicionada ao grupo étnico que a pessoa pertence. O cristianismo tem uma palavra clara sobre isso. Jesus nos ensinou a chamar a Deus de Pai de todos e a nos amarmos como irmãos e irmãs. Para conversar conosco sobre o racismo e o cristianismo, convidamos Jacira Monteiro, escritora, palestrante e autora do livro O Estigma da Cor. Jacira Monteiro nasceu na Guiné-Bissau e vive no Brasil desde os 7 anos de idade. Ela é membro da Igreja Evangélica Batista de João Pessoa, na Paraíba. É estudante de Ciências Contábeis com interesse na pesquisa de contabilidade no período da escravidão, na contabilização, mercantilização e objetificação dos escravizados. Ela é pós-graduanda em Teologia Bíblica e Exegética do Novo Testamento. Jacira também é membro, fundador e integrante do projeto Agostinhas, um projeto de mulheres cristãs que buscam promover o debate sobre o racismo pelo viés bíblico. Jacira escreveu o livro O Estigma da Cor. Jacira, muitíssimo obrigado pela gentileza de atender o convite para conversar conosco aqui no programa Parlatório. Eu queria lembrar que hoje, dia 5, nós encerramos uma semana especial chamada Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos. E eu já começo registrando que é uma alegria enorme receber uma irmã que é cristã e não é católica aqui na TV Pai Eterno. E já lanço uma provocação. Você não acha que as nossas igrejas não têm perdido a chance de dar um testemunho de maior amizade e assim diminuir os preconceitos? Seja bem-vinda. Muito obrigada, Padre Fábio. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, muito feliz mesmo. Obrigada mesmo pelo convite. Sim, eu acredito que sim. É interessante, né? A última oração de Jesus foi pela unidade da igreja dele. Mas, infelizmente, as questões secundárias se tornaram basicamente como primárias, né? E a gente briga muito. Nós somos irmãos, né? Mas nós vivemos brigando, nós vivemos em dissensões e brigas. E isso não colabora em nada, né, com o reino dos céus, né? Jesus já falou, né? Um reino dividido contra si mesmo não subsiste. Nós somos irmãos. O que nos une é muito maior do que o que nos separa, né? E nós precisamos dar as mãos, nós precisamos nos unir, né? Para a gente resistir a esse mundo que está em trevas, né? Para resplandecermos como luz, né? Como filhos
da luz, como filhos de Cristo. Então, eu fico muito feliz de ter esse bate-papo aqui com vocês, de estar aqui à mesa com vocês. Eu estou muito alegre. E a gente também. Nós ficamos muito alegres com essa oportunidade e eu concordo plenamente com você que a gente precisava dar esse testemunho de unidade, ainda que respeitando as particularidades das nossas profissões de fé, não é? Especialmente entre cristãos, né? Precisávamos mesmo. Mas eu queria já começar a introduzir o assunto principal da nossa conversa, né? Para a conversa que nós convidamos você, que tem tudo a ver com o seu livro. E eu li assim como um subtítulo do seu livro e eu queria transformar esse subtítulo numa pergunta. Quais são os 2 mandamentos que o racismo fere? Quais os 2 mandamentos do cristianismo que o racismo fere, Jacira? Perfeito. O grande mestre da lei, Nicodemos, né, em um bate-papo com Jesus à noite, ele faz várias perguntas basilares com respeito ao cristianismo. E uma das perguntas, né, que ele faz é com relação a como seguir o evangelho, enfim. E aí Jesus ele resume toda a lei e o profeta em 2 grandes mandamentos. Ele diz que o primeiro grande mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo grande mandamento é amar ao seu próximo como a ti mesmo. Jesus fala que esses 2 grandes mandamentos resumem toda a Torá, resume tudo o que os profetas haviam dito no Antigo Testamento, ou seja, seguindo esses 2 grandes mandamentos, você conseguiria tanto seguir as leis de Moisés, né, os 10 grandes mandamentos, né, que se resumem justamente nisso. Os 4 primeiros mandamentos estão ligados a como nós devemos lidar com Deus, como nós devemos adorar a Deus, né, sem idolatrar outras coisas, enfim, Deus no primeiro lugar. E o restante dos outros mandamentos de Moisés são com relação ao próximo, como nós vivermos uma vida comunitária. Então, Jesus ele vai resumir todo o Antigo Testamento nesses 2 grandes mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o seu próximo como a ti mesmo. O apóstolo João, que foi um dos seguidores de Jesus, quando ele escreve 1 João, ele dedica o capítulo 3 a falar sobre o amor cristão. E aí, no finalzinho, ele diz assim, que não tem como você amar a Deus a quem você não vê, se você não ama o seu próximo a quem você vê. Então, a gente consegue entender que os 2 grandes mandamentos, eles estão amarrados. Então, uma pessoa que é racista, uma pessoa que tem preconceitos e discriminações, ele não ama o seu próximo a quem ele vê. Portanto, ele não tem como amar também a Deus a quem ele não vê. Jacira, é tão importante essa reflexão que você faz, porque acaba colocando para nós uma ideia muito simples e clara. Quer dizer, quem cede ao racismo, quem pratica o racismo, ele atinge o coração do Evangelho, quer dizer, ele atinge o coração da nossa fé em Jesus Cristo, porque atinge o mandamento do amor, conforme você acabou de nos dizer. Eu queria te perguntar, na sua opinião, o que a experiência da escravidão no Brasil tem a esclarecer sobre o racismo que se pratica hoje no país, Jacira? A experiência da escravidão é muito importante para a sociedade brasileira, porque basicamente o país foi criado na escravidão. O Brasil foi criado por causa da escravidão. A gente tem aí 100 e poucos anos de abolição da escravatura, mas a escravatura durou quase 400 anos aqui no Brasil. O Brasil foi um dos últimos países a abolir a escravatura moderna. O Brasil, a economia brasileira, ela foi construída a partir da escravidão. Então, como o jornalista e pesquisador Laurentino Gomes fala no seu livro Escravidão, volume 1, é impossível entender o Brasil sem entender a escravidão. Então, a gente tem uma sociedade que é muito rica por um lado e muito pobre por outro lado.
A gente está vendo, por exemplo, o que está acontecendo em Recife, e há várias mortes, né? Nós estamos com 90 e poucos mortes já, vários desaparecidos, enfim. Mas esses desastres naturais acontecem de tempos em tempos, aconteceu também no início do ano no Rio de Janeiro, e acontecem em locais específicos, que atingindo a população mais pobre. E de onde é que vêm essas populações pobres, né? De onde é que vêm essas favelas, essas pessoas vivendo como se não tivessem dignidade, né? Porque nesses locais não tem saneamento básico de qualidade, essas pessoas não vão à escola, a escolas públicas de qualidade. O que acontece? Por que essas pessoas estão nesse lugar? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer. E aí a gente tem que voltar na história, a gente tem que voltar para o período da escravidão, quando os escravos foram libertos, não foram dados bases econômicas para se restituírem na sociedade brasileira, então eles não foram integralizados. E aí que nascem, né, os becos e vielas e favelas, porque eles têm que sobreviver da forma como eles podiam. E essa questão, que é uma questão pública também, né? Não houve políticas públicas de reintegração dessas pessoas, e elas estão aí até hoje nesses locais à margem, né? E elas são atingidas porque, infelizmente, o poder público não olha para elas. Então, é impossível entender o Brasil, eu concordo muito com o Laurentino, é impossível entender o Brasil se não entender todas essas facetas, toda essa história de como as coisas foram construídas. Certo. Olha, Jacira, eu vou precisar pedir a sua licença, porque a gente vai ter que fazer um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente está de volta com essa conversa tão interessante sobre um tema tão necessário e urgente que é o racismo sob a perspectiva cristã. Até já. Você conhece a loja virtual do Pai Eterno? Lá você encontra muitos produtos de evangelização. Além de ser um espaço de compra seguro, ainda tem formas de pagamento facilitado. Você e sua família podem investir e adquirir produtos e, ao mesmo tempo, colaborar com nossa obra de evangelização. E tudo chega com segurança no conforto da sua casa. Acesse lojapaieternoo.com.br ou ligue para nós, 62 3506 9800. Faça parte dessa família de amor. Estamos de volta com o programa Parlatório. Hoje o nosso tema é super interessante: o racismo e o cristianismo. Estamos conversando com a palestrante e escritora Jacira Monteiro. Ela é autora do livro O Estigma da Cor. Jacira, a gente fica pensando um pouquinho sobre a importância, não é, do estudo bíblico para amparar, dar suporte, aprofundar a nossa reflexão. Porque muitas vezes é um perigo danado que se corre não partir da palavra, não é partir de teses que as igrejas criarem com muita facilidade, mas o nosso fundamento, o fundamento cristão de escutar a palavra é muito importante. Eu queria te perguntar, o estudo da exegese do Novo Testamento tem ajudado a você a encontrar novos caminhos para ajudar os cristãos a ganhar mais força para falar e agir contra o racismo? Sim, com certeza. Uma das críticas que eu recebi com relação ao meu livro, que eu achei muito pertinente, é que eu não explorei tanto a teologia de reconciliação das cartas paulinas. Esse foi um dos meus pastores que falou sobre isso. E ele falou com relação a isso, para que eu fizesse algo e que complementasse, né? E agora eu estudando sobre a teologia exegética, entendendo melhor os textos bíblicos, entendendo melhor os contextos
dos cristãos primitivos, entendendo melhor essas cartas de Paulo, tem me ajudado a ampliar mais a minha visão, tem me ajudado a entender melhor e assim servir melhor a igreja, né? Então comecei, inclusive, primeira vez que eu estou falando isso, comecei a escrever um outro livro nessa perspectiva, né, de teologia da reconciliação, já partindo do que eu vinha fazendo do estigma da cor, mas ampliando um pouco mais com essa base exegética que eu tenho ganhado, né, com os estudos. Então tem muita coisa a aprender. É importante entender, né, que o povo primitivo, a igreja primitiva estava sob o Império Romano, existiam grupos étnicos diferentes, né? Quando Jesus ele morre, ele abre aí para os gentios sentarem à mesa, mas antes isso era um absurdo. Então a gente tem aí vários conflitos também que vêm, e como é que a palavra de Deus vai ordenando, vai guiando aqueles nossos irmãos primitivos a viver a unidade, a viver em comunhão e a abandonar, né, os preconceitos e as discriminações do passado, né? Então tenho explorado sim toda essa temática. Muito bom saber dessa novidade que você nos presenteou com vamos dizer assim, um anúncio que ninguém está sabendo ainda. E quem é já apreciador da sua literatura deve ter ficado feliz com essa notícia, e a gente também fica. Mas desde o começo da conversa, Jacira, eu queria ter te perguntado sobre uma situação curiosa. No meu entendimento, é curioso. Como é, e essa situação é representada pelo fato de que o seu estudo básico parece ter sido contabilidade. E como é que isso abriu as portas para se tratar de um assunto tão mais, né, digamos assim, muito mais de ciências humanas do que de ciências exatas, como é a contabilidade, né? Como é o fato da escravidão. Como é que foi isso? Na verdade, a base para eu falar sobre o racismo é a base missiológica, não é nem contábil. Como eu cresci numa igreja que tinha muito ensino de missões, muitos missionários eram levados, eu sempre tive meu coração muito pulsante por missões. E falar de missões é falar de Jesus a todos os povos, todas as línguas, todas as nações. E isso também traz a questão de como que o missionário deve se portar com esses povos, sobre o respeito a outras culturas, enfim. Então, a base que eu falo sobre o racismo é uma base missiológica, mas a contabilidade também me ajudou, né? Eu concluí o curso no ano passado, eu fiz na UFPB, a Federal aqui da Paraíba, e ao concluir o curso, eu comecei a observar mais sobre a questão da contabilização do período da escravidão, porque a contabilidade, na verdade, é uma ciência social aplicada, ela se aplica aos tempos. Então, no período onde a economia era com base na indústria, a contabilidade era feita de uma forma. No período onde a economia começou a ser a partir de empresas, enfim, a contabilidade se comporta de uma outra forma. E existe contabilidade para cada tipo. A contabilidade das ONGs é feita de uma forma, a contabilidade das empresas particulares é feita de uma forma, a contabilidade pública é feita de outra forma, enfim, vai se moldando, né? E no período da escravidão, a contabilidade também era feita de uma forma. Como eu comecei falando, a escravidão era uma base econômica do Brasil. Então, nesse período, os senhores dos escravos, eles registravam os escravos que eles compravam como suas mercadorias, como suas posses. Então, quando um morria, eles colocavam todas as despesas com relação a essa mercadoria, né? Esse escravo, ele era uma mercadoria. Então, o estudo também da contabilidade me ajudou a ampliar essa visão, esse entendimento maior de como que era realmente a parte econômica no período da escravidão. Que interessante, muito interessante. Aliás, eu até queria aproveitar a ocasião para te agradecer pela definição que você nos deu a respeito do que é ser missionário, porque eu sou missionário também há muitos anos e gostei imensamente de ouvir você dizer que a gente se preparar para falar de Jesus para qualquer pessoa, não é? Então, eu agradeço você por ter nos dado a chance de ouvir isso.
Eu queria, então, como eu acho que o livro foi a nossa referência de conversa até aqui, e pode ser que as pessoas que estão nos acompanhando em casa tenha, assim, o interesse de conhecer mais profundamente o que você escreveu, eu queria te perguntar, você poderia dar alguma dica para os interessados em adquirir e ler seu livro, por favor? Como é que a gente pode fazer? Meu livro está na Amazon, tem tanto o livro físico quanto o livro em e-book. Ele também está no Kindle Unlimited. Se você for assinante do Kindle Unlimited, você consegue ler o meu livro de graça a partir do seu Kindle. Ele também está na Shopee. Na Shopee é o melhor preço e é onde sai mais rápido, é onde chega mais rápido na casa das pessoas. Então, eu recomendo muito que você compre pela Shopee. E também está no site da editora, né, que é a editora Quitanda. Essa editora é uma editora de São Paulo. Ela tem um foco de trabalho dos países lusófonos, tanto o Brasil quanto alguns países africanos. O diretor, o dono dessa editora, Tomás Camba, ele é angolano. E aí ele começou essa editora para vender livros e, a partir disso, equipar os irmãos africanos, os irmãos angolanos, as lideranças de Angola. Então, todas as vezes que você compra o meu livro, toda vez que você está comprando o meu livro, você abençoa o meu trabalho, mas você também está abençoando o trabalho de lideranças lá na África, lá na Angola. Muito bom, muito bom. Deixa de ser apenas uma aquisição de um livro que vai ter um conteúdo fantástico, mas vai também além, né? É um gesto que vai ainda além e a gente fica feliz com isso. Jacira, é muito agradável conversar com você, mas o nosso tempo aqui é curto e a gente aqui sempre encerra a nossa conversa pedindo aos nossos convidados para fazer um comentário sobre uma citação que nós apresentamos. Para você, nós trouxemos uma palavra do Papa Francisco. Ele escreveu assim no seu Twitter pessoal no Dia Internacional para a Eliminação da Discriminação Racial do ano passado. Abre aspas. O racismo é um vírus que se transforma facilmente e, em vez de desaparecer, se esconde, mas está sempre à espreita. As manifestações de racismo renovam em nós a vergonha, demonstrando que os progressos da sociedade não estão assegurados de uma vez por todas. Fecha aspas. Gosto muito das citações dele. Eu acredito que eu devo ter dado retweet no dia. É muito, muito importante como a gente precisa realmente entender que o racismo, ele vem do nosso coração, ele vem do nosso coração mau. A base do racismo é o nosso pecado, é a nossa depravação moral e que sempre vai acontecer, como ele fala, né? Sempre vai se renovar, sempre vai vir de outras formas. E a gente sempre tem que estar à espreita e observando e avaliando os nossos corações e também dos nossos irmãos, né? Para que a gente possa realmente estar andando em comunidade, em unidade, assim como o nosso Senhor quer. Mas é um problema do nosso coração. Enquanto existir ser humano, enquanto existir pecado, o racismo vai existir, ele vai estar se manifestando de outras formas. Então, a gente tem que sempre estar nessa vanguarda e alertas, né, para que a gente possa realmente combatê-lo da forma como convém e assim caminharmos em unidade. Jacira Monteiro, eu pessoalmente estou muito feliz com essa conversa. Tenho certeza que o nosso público também gostou muito. Muito obrigado pela sua presença em nosso programa. Muito obrigada, Padre Rafael. Eu agradeço imensamente a oportunidade. Foi muito bom conversar com vocês. Um abraço. Abraço. Agradeço também a você pela bondade e o carinho da companhia no dia de hoje. Continue com as atrações da TV Pai Eterno. Muito obrigado, um abraço e até a próxima.